Yay! Mais um trabalhinho aí, hein? Mais um trabalhinho aí, hein? Gostou do nome desse? É um nome comprido. É, porque... Nada contra nomes compridos. Sim. Comprido. Compridos. Compridos. Compridos de comprimento. Não de cumprimento, de cumprimentar. Comprido por quê? Porque a gente começou esse trabalho, né, que eu tinha pensado, que ia se chamar Spinroll. Spinroll. Tá. Que é o spin, do inglês, né, de Girar. e o spiral, que é o espiral. Ah, E aí ficou Spinroll. Spinroll. Uma Ok. mescla aí das duas palavras, né? Ok. Uma brincadeirinha. A gente começou essa brincadeira num quintal coreográfico, né? Que a gente estava trabalhando algumas coisas de investigação e tudo. E aí eu resolvi trazer essa brincadeira para esse primeiro trabalho. Só que... Isso não é primeiro trabalho. Não, para esse primeiro capítulo, entendeu? Tá, então Esse calma tá- aí. Tinha a brincadeira do quintal coreográfico, na verdade a proposta de investigação que aconteceu no quintal coreográfico, e a Isso. gente disse que em algum momento ia desembocar em alguma coreografia. Isso, Só que você tá me dizendo que vão ter várias partes. isso, exato. Por isso que foi o primeiro trabalho, porque tinha lá 01, Capítulo capítulo 01. Ah, tá Isso. nesse sentido o primeiro trabalho. Sim, é o primeiro trabalho desse grande bloco que vai se chamar Spinroll. Capítulo 1. entendi. Só que eu resolvi dar um nome pra ele também, porque ele... Assim, tipo, apesar de ser o... Tipo, é que nem série, né? Inspira é o nome da série e o capítulo 1 é esse. Aí capítulo Isso. 2, capítulo 3, Isso. por aí vai. E eu fiquei com esse nome aí, Lunar Gliding. Lunar Gliding. Isso. Eu queria Gliding é deslizar, né? deslizar, planar também. Planar. É que ele tem essas duas qualidades, por isso que eu fiquei com o inglês. Eu queria colocar em português, mas o português fica ou planar ou deslizar. E você Mas eu quero queria- as duas ideias, entendeu? Entendi. E é isso, eu fiquei com esse nome. E por que lunar? Porque eu gosto. Não, eu tô brincando. Não só porque eu gosto, porque, enfim. Mas por conta da imagem mesmo. Porque a lua tem as fases, né? Minguante, crescente. E ela sempre tem uma curvinha, entendeu? Tem sempre a ver com uma curvinha. Tem o círculo todo, aí tem um semicírculo, e tem, né, todas as etapas assim meio elipsais dela, né? Tá. Uma elipsezinha assim. E aí seria como se fosse o planar... Não, ai, me... Planar ou deslizar, né? O gliding. Uhum. De qualidade lunar. Com uma possibilidade de qualidade lunar e de imagens lunares. Tá, então imagens lunares deslizando ou planando. Planando. Enfim, essa cara de louca. Você acha que foi muito viajada a minha ideia? Não foi. Aí eu quero...
Ok, a gente pode dar o nome que a gente quiser para o nosso trabalho. Sim. Agora eu quero criar as pontes, né? Já que a gente começou falando do nome, a gente poderia começar falando de outra coisa, mas... Não, mas é porque a primeira coisa eu acho que fica, né? Porque é a primeira coisa que aparece E é engraçado, desculpa, te cortei, mas particularmente eu gosto muito de nomes. Às vezes eu penso em nomes, gente, nomes muito legais para trabalhos que não existem. Sim. Ele sabe disso, eu coleciono nomes bons. Nossa, esse nome daria um excelente trabalho, sei lá, porque não é o começo da minha inspiração necessariamente para construir alguma coisa. Às vezes a inspiração ela é uma música, uma ideia, um poema ou simplesmente o movimento e o corpo. Mas eu coleciono títulos, então eu tenho uma lista de títulos. Nossa, isso dava um super nome de trabalho e vou colecionando. Ainda não coloquei eles para fora, a minha lista de títulos. Você gostou desse nome? Mas esse nome é interessante. Ele soa legal. Ele soa gostoso. E eu gosto de coisas que soam legais. Sim. Tá, eu ia guardar mais pra frente, mas eu posso... Então guarda, e aí só lembra de... Ok, é que eu posso dar spoiler agora, mas eu posso falar mais pra frente. Então, o que você quer falar agora? Se você não vai dar um spoiler agora, ou vai falar mais pra frente, ou... Não, começa de louco! Não, porque... A gente é muito louco, né? É porque a gente é artista. Será que a gente pode afirmar todo artista é louco? Artistas são loucos? Todo louco é artista? Tan. Mas então... Zoeirinhas à parte. Sim. Mas essa... Uma coisa que é muito... Que veio na minha cabeça, porque... Normalmente... quando a gente pensa numa imagem lunar, do homem na lua, né? De pessoas no espaço... Sempre tem um... slow motion, uma coisa assim, e normalmente é a imagem do, sei lá, o cara saltou, normalmente fica assim, né? A pessoa fica aberta. Não tem tanto uma qualidade do centro fechado, assim, né? Mas eu fiquei pensando, se eu tivesse numa situação, porque isso, o que acontece? Quando a gente está em queda, né? Quando a gente está... Dá pra você... Sim, eu tô... sentindo no meu próprio corpo. Enfim, quando a gente às vezes está fazendo um movimento de breaking, treinando algum salto, alguma coisa, até mesmo de parkour, de coisas de artes marciais, né, de ginástica olímpica, que seja, esses saltos com giros e tudo. Muitas vezes quando a gente salta, a gente tem um medo, né, da queda que faz com que a gente vire o pescoço assim. E normalmente a gente precisa trabalhar uma fechada mais pra cá pra gente conseguir fazer o giro e etc, né? Mas isso em todas? Porque não, tô falando que é uma coisa que acontece no geral. Tá, mas só por questões de super... A dúvida apareceu agora. Porque, por exemplo, quando eu vejo o trabalho do breaking, você realmente sempre passa por um lugar bem fechado de corpo, né? De um... Sim. Que eu sei que é uma ligação, uma relação que tem com danças de matrizes afro, né? Essa coisa de esse fechar da coluna. Sim. Você vê esse fechar da coluna também, por exemplo, na ginástica artística, no circo, nas artes marciais. O que eu vejo bastante é um dobrar da articulação e esticar. Mas eu não vejo uma entrada no centro. Mas o que eu tô falando... Junto com a dobradiça da articulação coxofemoral. Mas o que eu tô falando é em lugares de risco. Quando você entra em movimentos de risco, você precisa fechar, mais do que abrir. Mesmo nessas estéticas que são mais retinhas e verticalizadas. Você precisa dar o impulso fechando para a coisa acontecer, entendeu? Se você abrir, porque o que acontece? Quando você abre, você perde propulsão. Você sobe e fica que nem uma tábua e você cai, entendeu? Então quando você sobe, você precisa articular ele, você precisa fechar. Talvez daí resida a dificuldade do balé clássico, porque se fecha em algum momento é mínimo. Que eu falei, danças que tem a questão do salto, mas trabalha com a verticalidade do tronco. Então, o que tá fechando, onde tá fechando e como tá fechando. Sim, mas eu tô falando do lugar acrobático por causa do instinto, entendeu? Porque a gente tem um instinto de proteção e um medo que faz com que a gente queira olhar pro chão. E isso faz isso aqui. Não é um alinhamento, é um desalinhamento. É totalmente fora. E é travado, não é tipo... respirando e sendo pleno. Não, é uma trava. E a gente tem que trabalhar justamente o contrário. Isso eu falo por experiência própria, entendeu? Quando eu tava treinando Kung Fu, teve uma aula que a gente fez de treinar saltos mortais, entendeu? Então, no salto mortal, é que eu nunca treinei particularmente saltos mortais. Mas quando a pessoa vai fazer, em vez de ela fechar e se jogar, ela meio que dá uma... Ela abre um pouco aqui em cima e dá uma olhada. Isso eu falo
quando você tem medo, entendeu? Sim, mas nesse sentido, sim, por causa do medo. Por causa do medo a gente acaba fazendo isso aqui, porque quer olhar, entendeu? Quer olhar e quer chegar. Mesma coisa, quando a gente faz, normalmente você fica querendo buscar o chão, entendeu? Tá. E não é esse a ideia. A ideia é você estar preparado para receber o chão, e aí você precisa articular o movimento para produzir a rotação, o giro necessário. Porque senão você vira um peso morto no meio do ar, entendeu? Você vira e aí cai que nem uma tora. Cai que nem uma tora, entendeu? E eu já caí que nem uma tora. Justamente porque nas primeiras vezes eu tava com medo, entendeu? De cair, eu queria olhar e tudo. E eu levei várias broncas do professor na época. Depois eu me esborrachei por causa disso também, e aí eu tive um trauma que nunca mais quis fazer saltos e coisas assim muito, né, na alegria, assim. Na água até vai, eu até tenho menos medo. Mas assim, no chão, tem que ter, tipo, muitos colchonetes, muito amortecimento. Não, tatame, não sei se eu vou, entendeu? Tem que ser, tipo, um tatame bem grosso, assim, pra dar um senso de segurança. Mas, enfim, o que eu vejo, em geral, nos filmes, nesses lugares que representam, quando as pessoas estão na Lua, quando, enfim, seres extraterrestres, quando seres humanos, o próprio homem na Lua, normalmente ele tem essa qualidade mais aberta, entendeu? Só que eu fiquei pensando, se eu tivesse na Lua, eu tivesse um salto, eu tivesse a sensação de opa, eu não consigo, entendeu? Eu tô demorando pra chegar, a minha primeira reação vai ser fechar, entendeu? Porque eu já aprendi que se eu ficar assim dando bobeira, eu não vou, entendeu? Eu não vou cair legal. Então eu comecei a pensar nisso. E se a qualidade lunar de movimento, ainda que com esse planar, ele fosse mais fechado e não tão estou boiando, entendeu? Na vida. E mais, um pouco mais aqui, mais preparado para receber o chão, né? Saltou, ok, no primeiro impulso você vai, porque você vai com alegria. Mas aí você já, prepara para aterrissar, você não vai ficar dando bobeira, entendeu? Você prepara porque você não sabe como é que vai chegar, quando que vai chegar, entendeu? Sim, mas também tem uma pergunta agora, na verdade, uma e coisa tem tempo que veio, até para preparar. Que talvez essas fotos, essas imagens, elas aconteçam porque a coisa em si é esgarçada. Então, aquilo que era só fica e não acaba nunca, e aí aproveita, clique! Aí... Não, mas... E talvez a volta também seja muito tempo ali. Não sei, tô pensando. Sim, mas a questão, o fato é o seguinte, a gente tem certeza absoluta de como não foi na Lua? temos. Não, o que a gente mais tem é representação de filmes, é por isso que eu tô falando. Exato, a gente não Nos tem... filmes as representações são assim. Tudo muito mais aberto. Eu não sei se é assim ou se não é. Eu não sei se na foto suposta do Homem na Lua é assim. Entendi. Eu estou dizendo que a representação é essa. E eu estou trazendo a minha imaginação do tipo, se eu tivesse nessa situação, eu ficaria dando bobeira assim? Eu acho que não. Porque eu já aprendi que não é pra ficar dando bobeira assim. Tá, entendi. Entendeu? Isso sou eu viajando na minha cabeça. Ok, com relação ao que é apresentado nos filmes. Porque se a gente entrar na discussão do tipo, o homem já foi mesmo... Ou não, eu não tava pensando na relação da ausência da gravidade, que é o que eles falam. Sim. Não, a ausência da gravidade, o que acontece? Será que esgarça cada qualidade expressiva? Aquilo que era só um respiro fica uma coisa esgarçada durante muito tempo, e então a próxima também esgarçada durante muito tempo. Mas o meu questionamento é justo esse, porque assim, uma coisa é a sua relação com o espaço externo, com essa gravidade, outra coisa é a sua relação com o seu corpo. Quer dizer que você não consegue mais fazer seu abdominal, ainda você que não tem seja mais seu esgarçado, ainda que seja esgarçado, ficaria mais tempo aqui no dentro, no seu caso. Eu não preciso. Pra não dar bobeira de eu não preciso saltar e ficar assim, com o corpo todo aberto e vulnerável. Não, se eu tô num lugar desconhecido, eu vou saltar e eu vou, tô aqui preparado, eu tô com o meu corpo fechado e atento. Pronto pra, por exemplo, se eu tiver que pegar alguma coisa e dar um impulso, virar, entendeu? Mesmo eu preciso estar mais gravidade. Aqui. E é mais fácil ainda sem gravidade, porque aqui, se eu tô sem gravidade, Danielson, eu pulo, eu tô aqui, com a perna pronta pra dar chute, entendeu? Eu não vou ficar aqui assim, aberto, assim, esperando levar um tiro, entendeu? Porque vai pronto pra, ação, entendeu? Essa é Viagens de Henry Chuang. Entendeu? Muito bom, ok. Então, eu fiquei pensando nesse lugar, e aí nesse lugar, porque na minha dança, como um todo, eu gosto desse contraste da expansão e da contração. Mas, e principalmente em Power Move você vê isso com muita clareza, né? Que você fecha pra abrir, fecha pra abrir, fecha pra abrir. Mas eu fiquei pensando, ok, vamos esgarçar e vamos também fechar, não vamos só esgarçar pro aberto. Como é que, né, eu transito nesse lugar? Então,
esse nome me pareceu bastante interessante, essas imagens, e enquanto eu estava trabalhando e pensando em movimentos, essas ideias surgiram na minha cabeça. Não necessariamente atrelados já, mas eu estava pensando num nome, e eu estava pensando em qualidades, e esse nome vai fazer mais sentido ainda mais pra frente, vocês vão entender quando chegarem os próximos capítulos. Mas, enfim, aí eu fiquei pensando, e nessa qualidade dupla, né, do planar e do deslizar. Porque o deslizar, ok, né, esse lugar assim, visualmente ele tem uma qualidade semelhante ao planar, certo? Mas o deslizar você, normalmente, digamos assim, você faz no chão numa tranquilidade. O planar normalmente é no ar. E aí esse lugar da lua, entendeu? Da falta de gravidade, e aí o planar ser esse lugar. E o planar ele tem muito mais a ver também. O deslizar é claro que ele já tem essa qualidade de força. Mas o planar é tipo muito mais óbvio que você precisa estar atento e precisa estar com força. Entendi. E não simplesmente, tô dando bobeira, entendeu? Tô tipo, tô curtindo aqui a brisa do vento me levando. Não. Atento, a asa tá firme, tá tensionada, tem uma força ali. Tem um ali. Apoio no espaço. Exato. Enquanto que o deslizar, e aí o deslizar tem esse apoio interno, ele traz essa qualidade, né, lisa, essa superfície que também te sustenta, mas ele vem com um apoio interno, né? Sim. Seu corpo dá o sustento. Por isso que eu achei que o inglês ele resolve melhor essa palavra. Por causa do gliding. O gliding, porque ele casa essas duas qualidades, essas duas ideias, elas estão contidas nessa palavra, né? Enfim. Então, pro nome, eu achei que resolveu melhor, assim. Entendi. Entendeu? Entendi. E como isso aparece no corpo? Como é que você resolve isso? Eu não sei você começou, a gente começou, né? Com a investigação. Então, a gente tá falando porque foi um quintal coreográfico dividido por nós dois. Eu fazendo a minha investigação e a gente fazendo a dele. Sim. Então... começou com uma investigação, então começou com uma matéria com conteúdo de dança, né? Espirais, curvas, giros e afins. Daí você foi para esse lugar poético e daí, não sei, tô sugerindo ou supondo um caminho. E daí você foi para um lugar de resolver isso com o breaking e com o seu corpo, ou não? Primeiro veio toda a resolução de corpo e depois veio a camada poética. É parcial, eu acho que foi parcial. Eu tava trabalhando, investigando algumas coisas de corpo. A gente começou, né, com alguns apontamentos. No caso, o spin roll, ele tinha essa qualidade de giros e torções e espirais. Torções. E aí um dia desses eu tava investigando e tava elaborando uma célula. Acho que você até viu aquele dia que eu tava fazendo umas brincadeiras. Aí eu fiquei em cima de uma célula que eu falei, isso aqui tem alguma coisa interessante. Que é a parte o primeiro momento de chão ali, de footwork. Que eu vou, faço um apoio de ombro e tudo. E aí eu tava naquela investigação e sentindo aquilo, e aí eu fiquei mastigando e fiquei pensando nas pontes que eu queria fazer. Como que eu ia chegar ali, dali pra onde eu ia e tudo. E aí veio essa camada poética de nome, magética. Ele ainda não tinha tomado forma totalmente, ele tinha vindo com algumas indicações dessas qualidades, porque eu gosto muito de deslizar no footwork. E aí eu fiquei pensando, e qual top rock eu poderia deslizar e trazer essa sensação também? Que aí foi quando eu trouxe o sidestep. Porque o sidestep que eu faço ele saltando, puxando o lateral e saltando e depois trocando... Parece que meia-lua, né? Ele dá uma meia-lua e vai. Ele dá essa qualidade, ele dá uma sustentação de salto também maior. Tem um momento de suspensão. Tem um momento de suspensão. E ele, pra mim, ele casou muito com essa ideia. Eu falei, opa, aí tá legal. E então, como é que eu... E aí, que mais que eu fiquei pensando em cima? Porque aí, nesse sidestep, eu também gosto daquele que gira. Que faz o sidestep, gira por trás e tal. E aí tem a descida e a subida. Que isso também é uma variação que eu gosto desse sidestep. Eu achei bem interessante, né? Tá fazendo, gira com as pernas flexionadas, praticamente agachado. Sim, e volta de novo. É bem legal que faz zoom e volta, exato. Né? E esse descer e subir faz o desenho espiralado no espaço. Faz o desenho espiralado, ele tem que ter um deslize para poder fazer o giro. Com o giro é mais fácil fazer a descida e a subida, que a gente até já falou disso, né? Na questão da espiral. Então, e é tudo sidestep. Tanto que aí no quintal coreográfico... Que é um tipo de top rock, você pisar o kickball change. É o kickball change.
que aí eu até trouxe no Quintal Coreográfico e passei umas bases de sidestep, né? Algumas outras variações, né? Uma basezinha e algumas variações. E aí eu pensei aí eu costurei em cima dessa ideia, dessa poética, trabalhei em cima, fiz uma ordem para aí conseguir entrar no movimento que eu tava, na célula que eu tava. E aí a partir dele fui desenvolvendo. E o mais interessante é que antes de pensar, né, porque eu já estava pensando nessa questão de abrir e fechar, de ser um pouco mais fechado e tudo. E aí nisso eu lembrei dessa questão, né, dessa minha vivência com artes marciais, que teve desse salto mortal e tudo. E aí isso me trouxe outras também coisas. Então eu fiquei pensando nessa qualidade de artes marciais, em algumas coisas que estavam no meu corpo. Entendi. E aí eu trouxe alguns movimentos aí, tipo, meio disfarçados de break. E com uma releitura também. Só uma pausa para fazer uma nota linguística. Sim. Trazer outras coisas também. E aí ele me solta. Trazer outras também coisas. Nossa, super. Muito eu tô bem bugado essa hoje. Inversão é muito, muito Asian, minha Muito gente. Asian. Ai, que orgulho do meu Asian! O asiático que habita em mim. E aí você trouxe, então, movimentações que estavam como memória no seu corpo, que fazem ponte com as artes marciais. Sim. E nessa costura toda, né, de torção, espiral, giro, curva, trajetórias sinuosas no espaço, né, na planta baixa, no corpo, né, aquilo que o corpo faz uma coisa, mas ele impregna o espaço de outras imagens espiraladas, curvilíneas, sinuosas, o apoio no espaço, a ideia do deslize, do planar. É planar com I, né? Tô falando certo, é planar. Planar? Não sei. Porque, ó, tem planar, eu acho que é planar sem I. Porque tem o aplainar também. Eu ficaria com planar. Planar, sem I, Sim, certo? mas é porque como você é a pessoa que sempre corrige meu português... Não, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa sobre a língua portuguesa. E assim, você começa a estudar a língua portuguesa, você começa a perceber que ela tem várias coisas que se casam uma com as outras. E depois que você aprende mais de um idioma, começa a falar mais de um idioma, a possibilidade de bug mental... Não, aplainar existe, mas é de deixar plano. De deixar plano, então planar. Planar, sustentar-se no ar com as asas estendidas, sem movimento aparente como certas aves. Sem movimento aparente, mas tem. A águia plana a grandes alturas. Então, gente, todas as vezes em que Thalita Wayne colocou um I, deleta esse I. É planar. Pra mim... Planar, exato, é planar. Viu? Você tem que confiar em você. Porque às vezes você pode estar certo ou certa. Ainda que você tenha um profissional do seu lado que estudou aquilo. Mas gente, acontece. eu sou a rainha na invenção das palavras. Mas a gente buga, é normal, acontece. E a gente buga. Mas o importante é que você entendeu. E a gente fez a pesquisa e a informação correta foi passada. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente vive, é assim que a gente aprende. Erra, vê, verifica, tem dúvida, dá uma checada. O dicionário serve pra isso, minha gente. O amigo certo das horas incertas. Segundo meu pai. Segundo Leonel Asher. Meu sogro querido. Diga, o que você ia falar? Por que eu falei tudo isso? Eu sei lá, você Eu levantei tudo isso que foi falado Uhum. e que foi feito, né? Uhum. Esses verbos, esses movimentos, essas ações, a questão do espaço, a questão imagética, poética. E para perguntar o que você achou do resultado final. Quem, eu? Yes! Eu gostei bastante. Eu fiquei com vontade de dar continuidade a ele. Entendi. Né? E é por isso que vai ter o capítulo 2, 3, 4, uma série completa. Harry Potter do Break. Mas eu quero mexer em outras coisas, que são os próximos capítulos. Mas eu quero voltar nisso. Outras coisas, outras qualidades, outras ideias. Falar. Ah, tá. Então fica aí, que vai vir próximos capítulos, mas não sabemos se sobre a mesma temática, ou se será uma variação da temática, ou se será um complemento, um suplemento, um sei lá mais o que da temática proposta sobre espirais e giros. Spin e spiral. Mas enfim, o que eu queria falar... Posso falar? Pode.
Você vai ficar fazendo essa cara dramática? Só porque eu falei de filme hoje, aí você tá toda assim. O que eu ia falar é que eu gostei bastante porque fazia muito tempo que eu não produzia uma célula coreográfica de breaking pra mim mesmo. Sabe? Suas últimas coreografias foram para alunos. Para alunos e de outras estéticas. E o trabalho que você fez recentemente aqui, que virou vídeo, que a gente fez até a conversa tal dos Top Rocks, ele não é exatamente uma coreografia, ele é mais... É uma coreografia, mas é mais próximo a um exercício de aula, né? Sim, que nem aquilo que a gente falou, ele tá mais ali no básico, né? Exato. Ele tá no lugar do básico e das variações, das possibilidades de um apontamento para o que uma essência que perpassa o pensamento. Mas aqui já é essência desenvolvida em cima de outra poética. Ali não tem tanto um desenvolvimento poético. Ali é mais, Ali é mais estrutura. Brincando de ser, tipo, qual que é o nome daquele cara lá que faz tudo? O Forsyth, que é tudo... Ele usa bastante estruturas espaciais para construir as coisas dele. Mas claro que depois ele leva para o elemento, sim. né? Mas porque o primeiro olhar que tem é sempre bem, tipo... bem... Espacial, assim, né? Matemático, né? Sim. Mas a ideia daquilo lá era um trabalho estrutural, para dar base, para dar fundamento na dança, né? Sim. Agora esse já é uma construção mais elaborada. E eu trouxe alguns movimentos que faz tempo que eu não faço, entendeu? Eu tive que, retreinar o meu corpo, chegar de novo e aí casar e fazer. E teve aquela brincadeira que eu tava falando em relação à ruptura, que ele é uma coreografia comprida até, para um corpo de break, entendeu? Quanto pra fazer. tempo mesmo? Ele dava 2 minutos e meio. Sim. E esse aqui tem quase 2 minutos. Uau. E é numa tacada só também. E aí eu fiquei assim, nossa, que interessante isso aqui. Eu consegui fazer isso aqui, não tô morrendo, entendeu? Então eu fiquei assim, falei, opa, meu corpo já é outro, né? A gente sabe que é outro e que tá mais bem preparado, mas até que a gente coloque a prova, sabe? Eu acho que a gente não tem muita noção do quanto realmente está. E no Ruptura ele tem os desafios dele ali. Eu sei quais são os desafios ali. Mas esse tem os dele, que tipo são outros, entendeu? O Ruptura, gente, é aquele que são imagens do Festival de Joinville. Exato. Tá? Enfim, se você não viu, vá assistir, tá aí pra você. Entra no YouTube do Ta Concept ou no Facebook e veja esses vídeos mais longos, né, de 30 minutos, mais ou menos. São várias coreografias ou trabalhos ou propostas de investigação ou mesmo exercícios de aula, né, um pouco mais extensos. Tudo é coreografia, pensando coreografia como pensamento da dança, que estrutura a dança. Sim. Mas assim, alguns se apresentam mais como exercícios, outros como propostas de investigação, outros realmente como células coreográficas fechadas, outros como improvisação, enfim. E aí dá uma olhada, gente, porque tem muita coisa boa, interessante, diferente, várias facetas nossas, Sim. né? E as nossas conversas. Pois é. Enfim, tem playlist lá. Se eu não me engano, chama Ta Concept para maratonar. Dá uma olhada ali que fica mais fácil de achar. Mas enfim, então esse é talvez até depois desse trabalho chamado Ruptura, esse é o primeiro trabalho que eu faço com uma característica um pouco mais esgarçada e com esse olhar pro breaking. E pra você, não pros alunos, pra mim, por exemplo, exato, porque você coreografou para os alunos. E mesmo, sim, pros alunos e mesmo em espetáculo, né, de escola, assim, quando eu entrei, eu fui muito mais com células que eu já tinha... Com seus combos antigos. Combos antigos e algumas releituras, somado com improvisações, entradas e misturas. Mas não, tipo, tô criando um bagulho novo. Enfim. Então esse foi um primeiro depois de muito tempo, entendeu? Então foi bastante interessante e eu gostei muito do resultado. Porque eu acho que eu tava esperando muito menos. Eu acho que minha expectativa tava muito mais baixa para isso. E conseguir fazer isso nesse tempo que a gente teve para fazer, que é sempre assim, ó. É insano. Muito louco, né? Porque, enfim, isso não veio ao caso agora. Mas eu achei muito interessante. E aí eu tô desejoso de continuar com ele. Eu tô desejoso em elaborar os outros capítulos primeiro. E depois, quem sabe, juntar e fazer uns... mais
Um negócio bem legal, mais extenso, juntar todos os capítulos e fazer um trabalho bem bacana, quem sabe em breve. Vamos ver. E como foi assistir isso aí, me ver fazendo essas coisas aí? Eu não assisti a pesquisa, mas assisti a gravação, né? Ao vivo ali. Você assistiu ao vivo, você estava presencialmente ali enquanto eu estava gravando. Exato, né? Tava lá no mesmo estúdio. E eu me surpreendi, gostei muito de muitas resoluções. E escolhas de mudança de nível, escolhas de dinâmica, quando faço uma pausa, quando entro em fluxo. As propostas, não aconteceu o tempo todo, mas quando aconteceu mudança de velocidade, né, foi para uma velocidade mais rápida, depois volta pro lento, eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica, né? E da qualidade do seu corpo, acho interessante como acontece. Então, gostei bastante. Ao vivo é sempre muito mais legal. Mas ficou legal. Tem caldo aí, dá pra realmente desenvolver. Pra engrossar legal. Dá pra engrossar e dá pra desenvolver coisas bem interessantes. Achei legal. Isso aí, espero que vocês tenham curtido aí também. Se tiver algum comentário, alguma ideia que veio aí, passou na cabeça, compartilha com a gente. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube e vem junto. Por quê? Porque dança gera vida. Pois é. Beijos e até a próxima.